Boa tarde para todos, seja muito bem-vinda aqui a mais uma live, hoje para falar sobre a origem emocional das feridas pelo corpo. Boa tarde, Washington, vamos chegando todo mundo. Você que sofre aí com alguma ferida de pele, algum problema de pele ou conhece alguém que tem um problema, já encaminha essa live para essa pessoa, porque hoje eu vou te falar tudo sobre a origem emocional por trás das feridas de pele. E também você vai entender que o lugar que você tem a lesão, o lugar que você tem a ferida no seu corpo, não é por acaso e traz pistas da causa, tá bom? Então vamos chegando aqui, boa tarde para todos. Alguém pode me sinalizar se tá tudo certo com o som, com a imagem, tudo bem? Vocês estão me ouvindo bem? A minha voz ainda não tá 100%, tô um pouquinho rouca ainda, então me perdoem qualquer falha aqui, qualquer coisa, no problema com o som, vocês me avisam, tá bom? Vamos chegando todo mundo, pessoal. Hoje a gente vai falar, então, sobre a origem emocional. Tudo ok, Grazi? Obrigada. Origem emocional, então, das feridas pelo corpo. Eu quero que vocês aqui primeiro coloquem aí para mim nos comentários. Eu quero saber quem de vocês sofre com feridas de pele. Coloca aqui para mim para eu saber. Hoje a gente vai entender o que a sua ferida quer dizer, tá? E eu vou passar com vocês as principais partes do corpo, tá bom? O que significa a ferida exatamente naquele local. Qual que é a causa que pode estar por trás, tá bom? Então vamos chegando todo mundo. Já encaminha também, pessoal, essa live para mais pessoas, tá bom? Para que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo, para que mais pessoas entendam como funciona o corpo, para trazer consciência também do poder de autocura. Então, encaminha para o máximo de pessoas que vocês puderem, tá bom? Ó, psoríase, urticária, o Nando tem psoríase, ok. Vão colocando aqui, pessoal. Para quem ainda não me conhece, está me assistindo aqui pela primeira vez, eu vou me apresentar para vocês. Eu sou a Thaís Silveira, muito prazer, eu sou terapeuta integrativa, especialista e pioneira da técnica Seven Healings e Nova Medicina Germânica no Brasil. Eu também sou bióloga graduada pela Unicamp e eu trago aqui uma visão integral sobre saúde e doença. Então é uma visão diferente da medicina tradicional, tá bom? E só para você entender um pouquinho como funciona aqui a minha metodologia de trabalho e também a abordagem que eu trago aqui para vocês. Eu sou especialista na Seven Healings, tá? Que é uma técnica de autocura com bases francesa e alemã da medicina integrativa, onde a gente vai tratar exatamente a causa real que está gerando algum sintoma em você. Então, em tratamento, a gente vai muito além do sintoma, a gente vai exatamente na causa, no conflito real que está gerando a sua alteração física, ou um sintoma emocional, ou alguma alteração comportamental, tá bom? Então, é uma técnica que atua exatamente na causa. E eu vi aí muita gente falando que tem psoríase, que tem alergia, ó. Sol, estou com alergia na canela. A gente vai falar também depois os principais lugares do corpo, qual pode ser essa causa por trás das feridas na canela em outras regiões do corpo, tá? E para você que ainda não conhece a minha história, eu também tive psoríase, aí o pessoal que tem problema de pele que está se identificando, que já colocou aqui. Eu também tive psoríase, tá? Então eu conheço muito bem como é ruim, como é desagradável. Tive psoríase e várias alergias de pele aí por quase 8 anos, que eu fiquei tentando tratar pela medicina tradicional alopática, com medicamentos, com pomadas. E já fazia quase 8 anos que eu estava nesse quadro, e o meu quadro ele só piorava. Então eu já estava começando a ficar desanimada, falei, gente, será que realmente eu vou conseguir melhorar? Já estava ficando desanimada no meu processo de melhora. Foi então que uma chavinha virou na minha mente, eu falei, eu preciso fazer alguma coisa diferente para ter um resultado diferente. Porque se eu ficar fazendo as mesmas coisas, fazendo os mesmos tratamentos, eu vou ter o mesmo resultado. E aí o que acontece com medicações, com pomadas, com injeções, é que são tratamentos que atuam só no sintoma, eles vão amenizar o sintoma. Eles não tratam a causa real das feridas de pele, que é o que eu vou passar aqui para vocês. Então eu falei, eu preciso mudar alguma coisa para me curar de fato. E foi quando eu comecei a dar atenção para as minhas emoções, que até então eu não dava atenção para as minhas emoções. Eu desconhecia que existiam causas emocionais bem específicas por trás das feridas de pele. E se eu tivesse tido acesso a esse conteúdo, a esse conhecimento que eu vou compartilhar aqui para vocês,
com certeza eu teria conseguido me curar muito antes do que eu consegui, tá bom? Então foram 8 anos tentando, sofrendo com processos de pele, e aí foi quando eu encontrei o tratamento Seven Healings, passei pelo processo terapêutico, me curei completamente da psoríase e de todos os outros problemas de pele que eu tinha, de forma natural, sem medicação, exatamente tratando a causa do meu problema, tá bom? Então, aí acabei me especializando, entrei na medicina integrativa, iniciei as minhas formações nessa área e hoje eu ajudo aí pessoas em mais de 6 países tratando exatamente a causa das suas feridas físicas e emocionais. Então, o tratamento Seven Healings é um tratamento muito potente justamente porque ele vai na causa, no conflito original que está gerando a sua ferida de pele, que está gerando a sua crise de ansiedade, o seu processo depressivo, ou seja lá o sintoma que você tem, a gente consegue exatamente mapear a causa dessa sua dor, dessa sua ferida. E quando a gente estimula o seu corpo reconhece de onde vem aquele sintoma, ele automaticamente vai iniciar o processo de recuperação e você vai sentindo as melhoras ao longo das sessões. Então eu falo aqui para vocês que eu conheço muito bem o lado da dor, porque eu também vivenciei todos esses processos. Eu conheço também o lado da cura, porque hoje eu estou completamente curada e eu sei exatamente o caminho que você precisa percorrer para conseguir o mesmo. E o que eu vou passar aqui para você, ter a consciência desse processo, ter a consciência da causa, é o primeiro passo para a sua cura. Então, o que eu vou te falar aqui não é visto, não é falado pela medicina tradicional, tá? É uma outra ótica. Não se fala em qualquer lugar, então essa live ela realmente vale ouro, tá bom? E se vocês forem se identificando, coloquem também aí nos comentários, tá? Se vocês tiverem dúvidas, eu vou respondendo vocês também, tá bom? Então, primeiro de tudo, a gente precisa entender aqui, pra gente começar a nossa conversa, pessoal, que os sintomas eles não vêm do nada, tá? Nenhum sintoma aparece no corpo por acaso ou do nada só pra te atrapalhar. E com as feridas de pele não é diferente, tá bom? Existem causas emocionais bem específicas por trás. Então, eu vou te contar aqui primeiro, vocês têm alguma ideia do que pode ser, do que está associado, se tem aí alguém que já me acompanha. Qual será que é a origem emocional por trás das feridas de pele? Alguém arrisca colocar aí nos comentários? Se vocês não têm ideia, coloca, não tem ideia. Coloca aí para eu saber. Zilda, boa tarde, Anali, Gina, sejam bem-vindas. A gente está falando sobre a origem emocional das alergias de pele, tá? Então, qual será que é a causa? Vocês desconfiam? Ninguém arrisca? Ó, a Nayara, separação. Nando, ansiedade. Não. Boa tarde, Anali. Não é ansiedade, a Nayara acertou. A ansiedade é um sintoma, tá? A ansiedade tem outras causas. Perda, a Nayara acertou, ó. A Nayara é seguidora fiel. Ela já me acompanha provavelmente há mais tempo. Então, pra gente entender, a Anali, estresse, não é qualquer estresse, tá, Anali? É um estresse específico. É isso mesmo, é um estresse relacionado à separação. Vou entrar em detalhes aqui pra vocês, tá bom? Isso mesmo. Ótimo. Então, gente, para vocês entenderem melhor, vocês têm que entender que o nosso corpo ele é inteirinho mapeado, tá bom? Todinho mapeado. E cada órgão do nosso corpo, ele tem uma emoção específica ligada, tá bom? E quando você vivencia situações de separação que ficam mal resolvidas ao longo da sua vida, isso desde quando você estava no ventre materno, tá bom? Quando você vivencia essas situações de separação que fica mal resolvido, que o seu corpo, naquele momento, ele não consegue lidar com essa perda, com essa separação, partes específicas do seu corpo vão ser fragilizadas. E aí vai aparecer um sintoma como uma ferida na pele, por exemplo. E aqui, quando a gente fala em processos de separações, quando você vivencia esses processos de perdas de separações, que eu já vou explicar para vocês os tipos de separações que podem ser, a sua pele ela pode ser fragilizada. Mas não só a sua pele, as suas unhas também podem ser fragilizadas. Os seus cabelos, o sistema nervoso. Vocês já sabiam disso? A nossa pele, as unhas, os cabelos, o sistema nervoso, eles estão totalmente ligados, eles são formados por um mesmo tecido, tá bom? Então, por isso, se vocês aí que têm problema de pele, é muito comum quem tem problema de pele
ter também, por exemplo, uma queda de cabelo, ou ter, por exemplo, as unhas mais fracas, unhas quebradiças, vocês sentem isso? Ou irritabilidade, muita irritabilidade, geralmente pessoas mais explosivas. Tá tudo ligado a esse mesmo conflito, tá? Porque é o mesmo tecido, então eles estão totalmente relacionados. Então, o nosso corpo ele é inteirinho relacionado, inteirinho mapeado, não tem como a gente separar, tá bom? Cada órgão é ligado a uma emoção específica. E o Dr. Hammer, que é um médico alemão, ele é o pai da medicina germânica, que é uma das principais bases da metodologia terapêutica Seven Healings, que é a minha especialidade aqui na medicina integrativa. Ele já comprovou que as doenças elas são geradas por um trauma, por um evento impactante que você vivencia em algum momento da sua vida, algo que você vive em solidão, que você fica em sofrimento, que você sofre sozinha e que você é pega de surpresa, tá? Isso a gente chama aqui na medicina integrativa de DHS, esse evento impactante que você vivencia. Quando você é pega de surpresa e não consegue lidar com essa situação, a sua percepção do ocorrido, a sua percepção desse conflito, a sua percepção deste trauma vai afetar uma área específica do seu cérebro e vai gerar um sintoma específico no órgão em resposta a essa emoção, tá? Então, só para você entender, o nosso corpo inteirinho, ele é formado por 4 tecidos. A gente tem 4 tecidos que vão formar todo o nosso corpo. E quando você passa por situações de separação, que nem vocês se identificaram, estavam falando aí, a Nayara acertou, quando você passa por processos de separações, a sua pele, ela pode responder. Então, por trás dos sintomas de pele, e aqui, gente, independente de diagnóstico, se é uma psoríase, se é uma urticária, se é um vitiligo, tá? Independente do nome, do diagnóstico médico. Se você tem uma manifestação na pele, você pode ter passado, pode envolver conflitos de perdas, conflitos de separações, tá? E podem ser aqui 3 tipos de separações, eu vou contar mais para vocês. E se vocês forem identificando também, vão colocando aqui nos comentários para mim, tá bom? Então pode ser tanto, gente, o primeiro tipo aqui de separação que pode gerar sintomas na pele. Vocês estão se identificando aí? Coloquem para eu saber. Primeiro tipo é a separação sofrida, tá, pessoal? Então seria quando você perde, por exemplo, o contato com alguém que você gostava muito e você sofre com essa perda. Então, exemplo, não necessariamente somente falecimentos ou separações mesmo, tá? Pode ser, por exemplo, ó, a Nayara identificou. Ótimo. Pode ser, por exemplo, quando você vai se mudar de cidade, você se muda de cidade e você fica longe da sua família, você fica longe de quem você gostava, né, de onde você passou a sua infância, quando você muda de cidade. Ou às vezes quando nasce o seu irmãozinho mais novo. Pode ser também quando seus pais, por exemplo, eles se separam. Pode envolver processos de falecimentos também, é um outro ponto muito comum, tá? Separações, desconexões, quando você se sente sozinha, quando você não se sente vista, situações de abandonos também, tá? Casos de crianças, por exemplo, muito comum, quando a criança começa a ter alergia de pele, quando a mãe ela volta a trabalhar. Ou quando ela começa a ir para a creche, ir para a escola e ela sente essa desconexão, esse afastamento com a mãe, tá? É uma causa muito comum de processos alérgicos em crianças. Ou quando você se sente desprotegida, quando você se sente desamparada, quando você se sente sozinha, tá? Rejeitada. Tudo isso pode gerar sintomas na sua pele. Esse é o primeiro tipo de separação que pode estar por trás das feridas de pele. Então, seria essa separação sofrida. Vocês conseguiram identificar algum ponto aqui nesse primeiro tipo de conflito? Alguém identificou? Coloca aí para eu saber. Que agora a gente vai passar para a segunda causa possível por trás das feridas de pele. Ó, a Nali identificou, a Rafa identificou, a Nayara também. Ótimo. Vão vendo aí na história de vida de vocês se vocês conseguem associar, tá? Ótimo. Perfeito que vocês estão identificando. Esse é o primeiro tipo, então, de separação que pode ser.
O segundo tipo de separação é a separação desejada. O que seria isso? Vou explicar para você. É quando, por exemplo, você tem um contato com alguém que você não gosta, ou quando você tem um contato conflituoso com alguém. Muito comum em relacionamentos tóxicos, em relacionamentos em que tem muita briga, muita discussão, em que marido e mulher estão sempre discutindo. Então, essa separação desejada, quando você quer afastar alguém, quando você não quer mais o contato com alguém, também pode ser um conflito, uma das causas possíveis por trás das feridas de pele, tá? Esse é o segundo tipo de separação, que é a separação desejada, tá bom? Cristina perdeu o início da live, vai ficar gravado assim, tá bom? Vai sim. Então, esse é o segundo tipo de conflito possível, tá? Separação desejada, então quando tem muito conflito, muita briga, ou quando você tem esses relacionamentos conflituosos, né? Esse geralmente é o caso mais comum. Casos de relacionamentos mesmo, briga, muita briga, desarmonia, sabe? A pele pode responder também. E o terceiro ponto aqui, ó, vocês estão identificando. A Jaque identificou. Ótimo. Muito bom. E a terceira causa aqui que pode estar envolvida, gente, é o medo de separações. Medo de perder alguém. Medo que a sua mãe, por exemplo, faleça. Medo de se afastar de alguém. O seu cérebro ele não consegue entender a diferença do que é real e do que é mental, imaginário, do que é criado. Então, se você tem muito medo de perder alguém, o seu cérebro e o seu corpo, eles vão reagir da mesma forma, como se tivesse de fato acontecido a perda. Vocês sabiam disso? O cérebro não consegue diferenciar, gente. Então, medo de separações é o terceiro tipo de conflito que pode estar envolvido nos problemas de pele. Então, separações sofridas, separações desejadas e medo de separações, tá bom? São os 3 pontos principais. Então, vamos supor aqui para vocês entenderem como que a sua pele ela se comporta diante desse conflito. Vamos supor que você esteja passando por esse processo passou por um processo de perda, por exemplo, de falecimento na família. Quando você recebe a notícia, você está no momento do estresse ali da perda, o que vai acontecer com a sua pele? A sua pele ela começa a descamar, vem a descamação, a pele fica áspera, tá? E por que acontece isso exatamente quando você está no momento da perda, no estresse, passando ali pelo momento de estresse da perda? É como se a pessoa que você ama fosse arrancada, literalmente arrancada da sua pele. E aí vem essa descamação da pele, representando exatamente essa desconexão, essa separação, tá bom? Então, a pele, na fase ativa, na fase do estresse da perda, você vai ter essa descamação da pele. E aqui eu vou dar um exemplo para vocês que fica mais comum, mais fácil de vocês entenderem. Idosos em asilos. Se você for em asilo e ver os idosos, geralmente os que são mais tristes, os que são mais debilitados, geralmente eles estão com a pele mais áspera. Não sei se você já é mais seca, pele bem seca, sabe? Justamente porque esses idosos eles estão sentindo muito o afastamento da família. Diferente quando você vê um outro idoso que está mais alegre, que está melhor, ele consegue lidar melhor com essa situação e a pele dele não vai ser seca. Ó, a Cristina, no meu caso, a pele endurece. Exatamente, ela fica áspera, né? Representa essa separação, é literalmente como se a pessoa fosse arrancada da sua pele. E aí vem essa descamação, a pele fica áspera, tá bom? Representando essa desconexão, tá? E aí depois, isso quando você tá no estresse da perda. E aí depois, quando você consegue vivenciar o luto, quando você consegue lidar melhor com essa situação, o que acontece? Os tecidos, eles começam a se recuperar e aí começam as vermelhidões, que são as alergias de fato, né? E vem as coceiras, vem as inflamações. Nessa fase já é o seu corpo resolvendo esse processo de perda. Então os tecidos eles vão se recuperando, a descamação ela acaba e vem a coceira.
né? É exatamente o seu corpo resolvendo, ou seja, já é o corpo retornando esse contato que foi perdido, tá bom? E aí vem a maior parte dos processos de pele, que é as coceiras, as inflamações, a vermelhidão, né? A parte que mais incomoda aqui geralmente. Já é o corpo processando tudo isso, tá bom? Vocês conseguiram identificar? Coloquem aí para eu saber se fez sentido para vocês. Tudo certo? Vocês têm alguma dúvida? Se passou alguma pergunta, depois eu respondo, tá, pessoal? Só para não perder aqui o raciocínio. Então, a gente já conseguiu... Ok, legal. Ó, Rafa, me identifiquei com os 3 tipos. Ótimo. Que bom que vocês estão identificando. E agora a gente vai entrar, então, eu vou entrar com vocês nas principais partes do corpo, feridas nas principais partes do corpo. O que será que quer dizer? Né? Como eu falei para vocês aqui, o lugar que você tem a ferida no corpo não é por acaso, tá? Traz pistas da causa e exatamente o lugar que você tem a lesão vai mostrar como o seu corpo sentiu esse conflito emocional da separação, tá bom? É possível controlar o emocional? Com certeza. Anali, tem parte genética também? Pode ter, tá? Mas a gente vê que em 5% dos casos pode ter componente genético, mas mesmo quando tem componente genético, em algum momento da sua vida você precisa vivenciar esse impacto emocional para ativar essa causa genética, tá bom? Então, mesmo que tenha esse componente genético, que é mais raro, é 5% dos casos, você precisa vivenciar algum processo de perda ou de separação para ativar essa fragilidade herdada, tá bom? Então, é 95% de fundo emocional, comprovadamente, tá bom? Então, vamos lá. O lugar que você tem a ferida no corpo mostra como você sentiu o conflito emocional da separação. O lugar exato da ferida vai ter relação com esse contato que foi perdido, tá? Ou com esse contato indesejado que você tem no local. E aqui pode ser, gente, um conflito real, ou seja, um toque mesmo desagradável, ou alguém que te dava a mão e essa pessoa faleceu, e aí vem essa desconexão relacionada ao local. Ou pode ser um conflito simbólico, tá bom? De acordo com a sua percepção do acontecido, tá? Ou pode ser o toque de fato, o toque real mesmo, tá bom? Então vamos lá. Vou te passar aqui os possíveis conflitos, tá, pessoal? Eu tenho que falar para vocês aqui que são possibilidades, não é via de regra, porque cada pessoa é uma pessoa, cada pessoa tem uma percepção, tem uma história, tá bom? Então, o que eu vou passar aqui para vocês é o que a gente vê de mais comuns, casos mais comuns, tá? Mas não é uma receita de bolo, porque cada pessoa é uma pessoa, tá bom? Então, por isso que é importante avaliar e tratar cada caso individualmente em consulta, tá bom? Mas vocês podem ser que vocês já vão conseguindo identificar só com as informações que eu vou trazendo aqui para vocês. Legal? Tudo certo? Então, vamos lá. Como eu falei, então, para vocês, causas... Ó, tudo ok até aqui, né? Causas de perdas e de separações. Então, pode ser esse contato perdido ou não querer mais o contato com alguém, que é o contato indesejado. E o que acontece aqui no lugar da lesão? Muito comum, por exemplo, em crianças, vamos começar aqui a trazer o exemplo de crianças. Crianças desenvolverem lesões, pessoal, exatamente no lugar, na região, onde a mãe, por exemplo, carregava essa criança no colo. Então, dentro dos braços, na dobra dos braços, aqui nas axilas, que é onde pega, carrega o bebê, né? Na barriga, nas costas, exatamente na região de contato mesmo que a mãe pega a criança. Então, muito comum em bebês e em crianças ter relação com esse toque, né? Com a criança sentir a falta do toque da mãe ou sentir a falta do toque do pai, geralmente são as pessoas ali mais próximas, tá bom? E vou passar aqui para vocês, então, para a gente começar. 2 pontos principais. Então, quando a ferida ela está... Anotem aí quem quiser, tá? Depois a live vai ficar gravada para vocês reverem também. Ó, a Anali tá perguntando, descamação nas mãos. Já vamos chegar lá, Anali. Já vou falar para vocês, tá?
Então, dois pontos principais aqui. Quando a ferida na pele, ela acontece, ela tá na parte interna do corpo e na parte anterior, ou seja, na frente, e na parte interna. Então, na palma das mãos, na parte interna dos braços, na parte interna das pernas, tá? Quando tá na parte interna do corpo e na parte anterior, ou seja, na frente, geralmente são separações sofridas, tá bom? Então, essa pessoa perdeu alguma pessoa que ela gostava. Essa pessoa gostaria de manter alguém por perto, gostaria de abraçar essa pessoa, mas ela perdeu essa pessoa. Então, parte interna do corpo e parte anterior do corpo, geralmente são essas separações sofridas, tá bom? Então, lesões na parte interna dos braços, lesões na palma das mãos, ó, ali, na palma das mãos, na parte interna dos dedos, na parte interna das pernas, tá? Geralmente quando a pessoa perdeu alguém que ela gostaria de manter por perto. Ela queria abraçar aquela pessoa, ela queria manter aquela pessoa por perto, mas ela não pode mais. Ela queria dar mão para aquela pessoa, mas ela não pode mais porque a pessoa se afastou, ou porque a pessoa faleceu, ou porque ela se separou de alguma forma dessa pessoa, tá? Então, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto aqui. Então, quando é na parte interna, é quando você queria manter por perto. O que vocês acham que acontece quando a ferida está na parte externa do corpo? Quero que vocês coloquem aí o que vocês acham. Antes de eu falar. Coloca aí, mesmo se vocês não tiverem ideia, fala, não tem ideia. E aí eu vou passar para vocês. Então, lesões na parte externa e na parte de trás do corpo, na região posterior. O que vocês acham? Se na parte interna e na parte anterior é manter por perto, o que será que é na parte de trás e na parte externa? A Ana Rita acertou. Contato indesejado. Querer afastar alguém. Tá? Então, anotem aí. Isso, afastar de pessoas. Muito bem, exatamente. Lembrando que não é via de regra, tá? Mas geralmente sim, isso acontece. Manter longe, a Cris, ótimo. Exatamente. Então, quando a ferida ela é na parte externa do corpo e na parte de trás, a parte posterior, geralmente são separações desejadas, ou seja, a pessoa quer se afastar. Ela não quer ficar perto daquela pessoa. Então, ela se incomoda de alguma forma com aquele contato. A Nayara, eu sabia, mas não quis tirar 10 em todas. Tá afiada, hein, Nayara? Ótimo. Muito bom. Então, o desejo de se separar de alguém, tá? Ou relações conflituosas, quando você já não aguenta mais brigar, de alguma forma, consciente ou inconscientemente, você quer se afastar dessa situação, dessa pessoa que tá te incomodando, vai afetar, então, fora dos seus braços, na parte externa dos braços, tá? Aqui na parte externa, não na parte interna. A parte interna é querer abraçar, querer trazer para perto. Parte externa, querer afastar, tá? Então, em cima das mãos, na parte de cima das mãos, como se você quisesse afastar aquela pessoa, tá? Não é mais dar a mão, é afastar. Então, quando é afastamento, região de fora das mãos, tá? Cotovelos, feridas no cotovelo, muito comum, caso de psoríase, por exemplo. É exatamente você querer afastar aquela pessoa, sabe? Quando a gente fala eu quero afastar, pode ser esse conflito, tá? De afastamento. Ó, Nayara, a gente já vai falar das costas, tá? A Jaque. Esse é meu caso, ó, a Jaque identificou. Ótimo. Cotovelo, separação, querer se separar, tá? Joelhos também, muito comum joelho, ó, anotem aí, joelhos, canelas, tornozelo, parte de cima do pé, não na sola do pé, na parte de cima do pé. São regiões que são usadas figurativamente para afastar alguém ou para chutar alguém. Então, canela, joelho, tornozelo, parte de cima dos pés, cotovelo, é quando você quer se afastar dessa pessoa ou dessa situação conflituosa que você não aguenta mais. Miris, vamos chegar lá. No pescoço.
Ó, a Jaque, exatamente isso. Conseguiu identificar. Gente, essas informações são valiosíssimas. Vocês sabiam já disso? Ok, então esse é o segundo ponto. Feridas nas regiões mais externas do corpo, tá? Vamos agora passar pelas principais regiões do corpo, tá? Então vamos lá. Feridas na palma da mão. O que vocês acham que é? Quero ver se vocês estão afiados aí. Feridas na palma da mão. Ó, a Kátia. Minha filha tá com uma alergia feia no rosto. Sim, a gente vai chegar lá também, que pode ser no rosto. Artrite psoriática. A artrite psoriática, ela vai envolver conflitos mistos que a gente fala. Então, tem tanto a parte de processos de perdas e de separações, como também conflitos envolvendo situações de desvalorização e de impotência, que causam a dor, tá bom? Então, são conflitos mistos que a gente chama. É um caso um pouquinho mais sério, vamos dizer assim, né? Mais profundo, tá? Que exige um tratamento mais profundo, geralmente, tá? Então, vamos lá. Onde eu tava? Na palma da mão, né? Então, a palma da mão é a separação sofrida. É quando você está sentindo falta de alguma pessoa que te dava a mão, tá bom? Então, essa separação sofrida de alguém que te dava a mão, tá? Ou de alguém que tocava a sua mão, ok? Feridas na parte externa da mão, então, na parte de cima, o que vocês acham que é? Afastar alguém, tá? Na parte também de cima dos dedos, afastamento, tá bom? Vamos passar agora para o pé. Feridas na sola do pé, o que vocês acham que é? A gente sempre tem que tentar pensar na função do órgão ali. O que será que está associado ao pé? O que vocês acham? Quando a ferida está na sola do pé, vem muito o contexto de separação em um contexto de deslocamento. Então, mudança, impedir o caminhar, sim. Pode envolver o afastamento de lugares ou de pessoas que você gostava muito. Então, você se afastou, se deslocou dessas pessoas ou desse ambiente que você gostava muito. Então, vamos supor, você foi criado em uma cidade, você passou toda a sua infância, sua adolescência com essas pessoas nesse lugar e aí, de repente, você passa na faculdade e muda de estado. Você pode ter feridas no pé, na sola do pé, tá? Esse é um exemplo aqui para você. Então, quando você se afasta de pessoas que você gostava ou de ambientes que você gostava, ou quando você não quer mais pisar em algum lugar. Quando você está em um ambiente que você não gosta, que você se sente presa, você quer muito sair desse lugar. Tá bom? As dores nas plantas do pé vêm nesse contexto também, de não poder às vezes sair, de não poder seguir a direção que você deseja, tá? E aí vem a dor. Ou de não querer, sei lá, um exemplo, sair para trabalhar. Você não quer caminhar, você não quer sair, não quer acordar, levantar e ir para o trabalho. O seu pé, a sua planta do pé, ela pode doer. Sempre tem essa relação com a função, né, de deslocamento, de movimento, de sustentação. A dor, ela vem em um processo de impotência, de desvalorização. Então, fazer o que não quer ou não poder fazer o que quer, tá bom? Vem esse contexto na dor, tá? E as feridas de pele, quando tem feridas, vem nesse contexto de separação, de ter se separado de ambientes, de pessoas que você gostava, ou você não querer se manter mais em um ambiente que você não gosta, tá bom? São esses dois contextos que podem ter. Então, se identificando aí, a gente vai passar ainda por mais regiões aqui. Então, vamos lá. Olho. O que vocês acham? Blefarite, por exemplo. O que vocês acham que pode estar envolvido no olho? Com essas informações que eu estou trazendo aqui para vocês. O que vocês acham? No olho. Alguém chuta? Nayara, que tá atenta aí, vai. Ó, tive muitas mudanças de cidade.
Legal que vocês estão identificando. Então vamos lá, no olho, ninguém quis arriscar aí. Feridas no olho, gente, blefarite, pode envolver separações visuais, tá? Então é quando você, por exemplo, perde inesperadamente alguém de vista. Não enxergar alguém, querer ver alguém, essa pessoa não tá mais lá. Tem um caso de uma criança que chegou para tratar blefarite no olho, né? Ela tinha uma alergia nos olhos e eu identifiquei em sessão que foi quando o avô dela faleceu. Então ela via todas as manhãs, ela via o vô. E aí de repente, cadê o meu avô? Ela ficava procurando, gente, o avô e não enxergava ele, não estava mais lá porque o avô tinha falecido. Então desenvolveu exatamente a blefarite no olho, tá? Então pode ter essa questão de separação visual. Ou às vezes, por exemplo, você vê alguém se acidentando, some, tá no mar, na praia, e essa pessoa começa a se afogar, por exemplo, você não vê a pessoa retornar, você quer muito ver, e aí vem o medo de perder, né? Vem essa separação relacionada a esse contexto da visão, de não ver, de se separar visualmente da pessoa, tá bom? Deu pra pegar? Ok, então o olho, separação visual. Couro cabeludo. Outro caso muito comum agora. Muito comum em processos alérgicos, psoríase. Quem que tem aí no couro cabeludo? Agora a gente vai passar pro couro. Cabeça. Pode ser aqui, gente, a perda de contato em um contexto de desproteção. Ou você ter perdido alguém que acariciava o seu cabelo, tá? Mas geralmente traz muito esse contexto de perda de proteção, de ter perdido o seu pai, a sua mãe, ou alguém que você sentia que te protegia, tá? Ó, a Rafa. Eu tenho. A Ana Rita, pode ser desproteção na cabeça? Sim, pode sim. Vem essa separação em um contexto de perda de proteção, de desproteção, de se sentir desprotegida, de se sentir desamparada, de se sentir sem apoio, né? Pode vir essa questão no couro cabeludo. Ou você ter perdido alguém ou se afastado de alguém que sempre acariciava o seu cabelo antes de dormir, fazia um carinho. Aí essa pessoa se separou de você ou ela faleceu. Pode vir a descamação, a lesão, né? Exatamente no lugar onde você recebia esse carinho. Tá? Ou você ter perdido essa pessoa que era uma fonte de proteção, era uma fonte de segurança para você, tá bom? Atrás das orelhas também tem esse contexto, tá, Ana Rita? Na região da cabeça. Vem muito essa questão, tá? Da perda de proteção, da desproteção. Então, vamos lá. Estão identificando? O próximo é as costas, gente. O que a gente vai falar das costas? O que vocês acham que pode trazer de significado de causa ferida nas costas? Chutem aí, coloquem. Antes de eu passar para vocês. O que vocês acham? Feridas nas costas. Alguém? Nas costas, pessoal, geralmente são questões de separações desejadas, então é quando a pessoa se incomoda com o contato, ou se incomoda com alguém que fala dela pelas costas. Boatos, rumores, falar pelas costas, Ana Rita, exatamente isso. Então, brigas, desconexões, conflitos com pessoas que te atacam pelas costas, que falam mal de você por trás, tá? E tem aqui um caso de uma paciente que eu vou compartilhar com vocês, que ela tinha bastante ferida nas costas e a causa era exatamente quando ela descobriu, né, que a irmã dela falava muito mal dela pelas costas. E aí ela começou a desenvolver essas feridas, essas lesões nas costas, tá bom? Então, geralmente essa questão de falar de mim pelas costas, rumores, tá? Atentado à integridade também pode estar envolvida. Tá? De se sentir atacada por trás, tá? Vem muito essa questão, tá bom? Conseguiram identificar aí nas costas?
E quando é criança, pessoal, cada caso é um caso, mas quando é criança, geralmente está associado à região de contato com a mãe, tá? Mas quando é mais adulto, geralmente as costas têm esse contexto, tá? Espinha também nas costas, vem muito dessa questão de rumores, o que falam de mim, o que pensam de mim, né? Esse tipo de conflito, tá? Vamos lá então, próxima parte aqui que eu separei para vocês. O rosto. Vamos lá. Nayara, vocês estão identificando aí? Nada é por acaso no nosso corpo, gente, é tudo mapeado. Cada sintoma, o lugar que você tenha sintoma, o lado que você tem o sintoma, e quem é meu paciente sabe que eu pergunto, eu faço um teste para avaliar tudo isso. Porque se você tem a lesão na mão direita, se você tem a lesão na mão esquerda, não é o mesmo contexto, tá bom? Sempre tem um significado particular. Ó, filha, descamação no rosto e na pálpebra. Vê se você vai identificar agora o que eu vou te falar no rosto. Geralmente, pessoal, no rosto podem ser duas situações, tá? Pode ser separação de alguém que tocava o seu rosto, então alguém que te cumprimentava, que te dava um beijinho e esse alguém se afastou, tá? Então pode ser esse tipo de separação associada realmente ao toque, ao contato no rosto, a uma despedida de alguém que você foi lá, deu um beijinho, cumprimentou a pessoa e você não viu mais essa pessoa. Então esse é o primeiro ponto que pode ser. E o segundo ponto aqui, pessoal, o rosto, ele está muito associado à questão da imagem, tá? Relacionado à sua imagem. Então pode vir também conflitos relacionados a pessoas que tiraram sarro de você, que tiraram sarro da sua cara. Quando você passa por alguma situação de exposição, alguma situação de vergonha, quando você quer se separar dessa situação em que tiraram sarro de você, em que você ficou tímida, tá bom? Então vem muito esse contexto da imagem, tá relacionado à sua imagem, ok? E pode também estar associado à questão de baixa autoestima, de autodesvalorização em relação à sua própria imagem, que aí seria um autoataque, tá? Quando você se olha no espelho, você não gosta do que você vê, pode estar associado a isso também, tá bom? Conseguiram identificar aqui? Mas a rosácea, por exemplo, gente, ela traz muito um contexto de separação. Vocês sabiam disso? Muito comum, por exemplo, quando as pessoas passam por despedidas antes de viagens, que foi o que eu falei aqui para vocês. Exatamente no local ali do cumprimento, do contato, é que você pode desenvolver a rosácea, ok? Então pode vir muito esse contexto, certo? Conseguiram identificar? Então vamos lá agora para próximo ponto aqui que eu coloquei. Na bochecha, gente, bochecha pode vir também essa questão associada ao beijo, tá? Ao contato, de ter se separado de alguém que beijava a sua bochecha, tá? Ou você quer se afastar, quando você recebe aquele beijo, você não gosta do beijo, aquele contato te incomoda, você também pode desenvolver lesões ali no local, exatamente no local onde você recebeu o beijo, tá bom? E isso pode ser em qualquer lugar do corpo, então se alguém te toca, dá um beijo na testa, por exemplo, você não gosta, você pode desenvolver exatamente a lesão, a ferida, nesse lugar em que você teve o contato na região. Então pode ser tanto o contato que você queria e perdeu, quanto o contato que você não quer mais, aquele contato desagradável, tá bom? Então, esse é o principal ponto associado aqui, a bochecha, tá? Quando alguém dava beijinho em você antes de dormir, essa pessoa se foi, tá? Então, muito comum aqui na bochecha. Rosácea, já falei pra vocês, tá? Então, vamos lá. Rosácea já foi. Lábios agora, pessoal, boca. O que vocês acham que pode estar associado? Pode estar associado, gente, à questão do beijo, tá? Então, mais uma vez, vem sempre a região, a função ali do local. Então, perda de contato de um parceiro, por exemplo, ou não querer mais esse beijo, não querer mais esse parceiro que te beija, ok? Lábios ressecados. Tem pessoas que têm lábios muito ressecados, não sei se você tem, se tiver, coloca aí, pra eu saber.
Mas os lábios, quando eles estão ressecados, lembra que eu falei para vocês que o ressecamento, a descamação, ela vem quando a gente está na fase ativa do estresse? Quando está no processo da perda mesmo, quando está vivenciando o conflito? Exatamente quando você está ainda no processo do estresse da separação, tá? Quando o seu corpo ainda não conseguiu resolver isso. Então, quando você não quer mais o contato dos seus lábios com algo, pode ser com algum parceiro, ou pode ser, né, pode ser de um beijo, pode ser de um alimento, pode ser de uma máscara que você, na época da pandemia, por exemplo, aquele contato desagradável, não querer mais esse contato da máscara com os lábios, de uma substância, às vezes de um batom, tá bom? Ou se sente frustrada por uma separação dos lábios. Então, a pessoa que te beijava, ela se afastou, tá? Um beijo de despedida de alguém, como eu tava falando com vocês, tá? Essa pessoa falece ou ela se separa de você. Ou você sente falta de alguma coisa, então, que tocava os seus lábios. Pode ser até mesmo um cigarro, por exemplo. Se você fumava e parou de fumar, pode vir esse ressecamento do seu corpo sentindo a falta deste contato, do que tocava os seus lábios. Tá fazendo sentido para vocês, pessoal? E identificar isso é o primeiro passo, tá? Quando você identifica essas informações, você já está dando um enorme passo no seu processo de autocura. E recebam essas informações e comecem a observar aonde que você tem um sintoma, qual que é a função dessa região, o que aconteceu um pouco antes para vir essa ferida, tá bom? Sempre vai ter o contexto ali com a região afetada, como o seu corpo sentiu esse conflito, tá bom? Então vamos lá. Um outro exemplo aqui que eu separei para vocês. Bebês que desenvolvem dermatite ao redor da boca ou dermatite ali nas bochechas quando a mãe para de amamentar de repente. Esse é um caso muito comum também. E vem aqui o conflito de separação causado pela perda de contato com o seio da mãe, tá? Isso é um caso muito comum também em bebês, ok? Então vamos lá. Lesões no seio, então. Ó, a Nayara, muito sentido. Que bom que vocês estão identificando. As lesões no seio, pessoal, podem ter relação com o processo de amamentação, por exemplo, tá? Então pode vir esse contexto de separação da mãe com o filho, ou pode ser também conflitos de separação com o parceiro, né? Dependendo do lado do seio, e tudo isso eu avalio em consulta também. Ou pode estar relacionada a toques na região, tá bom? Ao toque na região. Lembrando sempre que pode ser o toque que você queria e não tem mais, ou o toque desagradável, tá? Na região. Isso vale para qualquer região do corpo, ok? Ótimo. Então vamos lá. Alguém perguntou aí, falou de região genital, vagina, né? A gente vai entrar agora aqui no próximo ponto. Deixa eu só ver. Manchas escuras na face. Manchas escuras na face, elas têm relação geralmente com ataque à integridade. Ou se sentir feia, ou se sentir suja, tá? Quando vem a mancha escurecida na pele. Tem mais esse contexto de ataque mesmo, ok? Então vamos lá. Outro ponto muito comum aqui, antes da gente entrar na região genital, bumbum. Crianças que têm lesões, por exemplo, no bumbum e na parte posterior das pernas, em crianças, tá? Geralmente é muito comum essa perda de contato da mãe ou do pai quando a criança sentava no colo da mãe. É bem a região ali que fica quando a criança senta no colo. Então a criança sofre por não poder mais sentar ou no colo da mãe ou no colo do pai, geralmente, tá? Que são as pessoas mais próximas. Então vem ali a dermatite, a alergia no bumbum, né, e na parte posterior das pernas. Então vamos lá, região genital, pessoal. Depois eu vejo o que vocês estão colocando, tá? Só para não perder aqui o raciocínio. Então, região genital. Vai trazer aqui sempre, gente, um contexto sexual, tá bom? De contato desejado ou indesejado com o parceiro. Ok?
Ou pode ser alguém que você tinha relação e você gostava dessa pessoa, essa pessoa se separou e você não tem mais relação com essa pessoa, você pode apresentar lesões na região genital, tá? Isso tanto para homem quanto para mulher. Então vem esse contexto sexual. Ou ter um parceiro em que você tem relação, mas você não quer ter relação, você não gosta desse parceiro, tá? Conflitos internos com o parceiro. Pode vir esse contexto, tá bom? Sempre revelando ali o conflito de separação associado à região afetada, tá bom? Região genital. Próximo ponto aqui. Região anal. O que pode estar associado? Aqui vem, gente, conflitos mais específicos relacionados à identidade. Conflitos que a gente chama de identidade. E o que seria isso? Seria você se sentir, por exemplo, insegurança em relação ao seu posicionamento, ao seu espaço, insegurança ao seu lugar ali, ao lugar que você pertence. Não conseguir encontrar o seu lugar em uma relação, em um relacionamento, ou em um grupo de trabalho, tá bom? Se sentir essa insegurança. Então vem esse tipo de conflito de identidade que a gente chama, tá bom? Na região anal. Hemorroidas também traz muito esse contexto de conflito de identidade, tá? Ok. Lesões nas unhas agora. Quem que tem lesões nas unhas? Isso é um ponto que vocês me perguntam bastante também. Psoríase ungueal, por exemplo. Vem também aqui nas unhas um conflito de contato desejado ou indesejado com alguém, mas no sentido de querer agarrar alguém com unhas e dentes para manter essa pessoa por perto, certo? Ou você querer voar na garganta dessa pessoa com unhas e dentes. E aí vem um pouco o contexto do contato indesejado, da agressividade contida, de não poder expressar em algum momento da sua vida essa agressividade. Pode vir a questão da lesão nas unhas, tá bom? Ok? E quando as lesões, gente, elas são generalizadas, tem muita gente, inclusive eu, tinha lesões pelo corpo todo. Então, alguém aí tem no corpo todo, em mais de uma região? Quando as lesões são generalizadas, mostra que a pessoa sofreu esse conflito de separação como um todo, tá? Mas sempre tem o local onde começou, sempre vai começar em um lugar, né? Por isso que a gente precisa avaliar isso em consulta. Tudo isso é importante a gente investigar. Aonde que apareceu a primeira lesão? Quando que começou a se espalhar? Porque nunca brota de uma vez no corpo inteiro. Sempre vai ter uma origem. E tudo isso traz informações importantes pra gente do conflito original. Tá bom? Conseguiram identificar? Estão conseguindo identificar aí? No couro cabeludo, psoríase no corpo todo. A psoríase, pessoal, ela tem uma particularidade. A psoríase, a maior parte das alergias de pele, urticárias, a gente vê conflitos simples de separação. Então, um conflito de separação, tá? E na psoríase é um quadro um pouquinho mais profundo. A psoríase vai envolver 2 ou mais conflitos de separação juntos. Porque o que acontece com a lesão da psoríase? Ela fica uma parte branca, descamada, e a outra parte inflamada, vermelha. Não é assim que fica a lesão da psoríase? Exatamente, esse duplo padrão da lesão, ele vai mostrar, vai refletir esse duplo conflito de separação que a pessoa vive ao mesmo tempo. Então, é um quadro de pele um pouquinho mais profundo, tá bom? Que foi o que eu tive também. Eu tive psoríase. A minha psoríase, ela era na palma das mãos e na sola dos pés. E eu tinha outras alergias aí, que eu recebi 1000 diagnósticos aí. Quem tem problema de pele sabe como é isso, né? Cada hora a gente tem um diagnóstico diferente. Então, na minha época, quando eu tinha também, tinha vários diagnósticos diferentes e tinha no corpo todo. Então, a psoríase ela é um pouquinho mais intensa, porque tem esses 2 conflitos juntos aí, né? 2 ou mais. Então, é um quadro um pouquinho mais profundo, tá bom? E agora, um outro ponto aqui. Alergia de contato. Às vezes, quando você entra em contato com uma substância específica e vem a reação. Ou quando você entra em contato com um produto de limpeza e vem a reação. Alguém passa por isso? Alguém tem isso? Coloca aí para eu saber.
Porque essas alergias de contato, o que acontece aqui nesse caso específico, quando você entra em contato com uma substância que causa alergia? Ó, a Antônia tem. Legal. O que é o metal, às vezes o sol, pessoas que têm alergia ao sol. Ó. Ok. O que acontece quando você tem alergia quando é exposta a essas substâncias? Essas substâncias, então, o metal, o sol, algumas substâncias, produtos de limpeza, o que acontece? A gente chama aqui, na medicina integrativa, de trilhos do conflito. O que seriam isso, gente? São elementos que estavam presentes ali no momento do trauma, no momento da separação. O corpo ele vai gravar tudo. No momento em que você vivencia o trauma, o conflito, o seu corpo ele vai gravar cheiro, substância, todas as informações do ambiente ele vai gravar. Então, ele vai gravar o produto de limpeza que você estava em contato, ele vai gravar o metal que você estava, às vezes o brinco que você estava usando, a roupa que você estava usando, a substância de um alimento. Então, essa substância ela vai ficar associada a esse trauma que você vivenciou. Então, a substância acaba relembrando o estresse do conflito, acaba relembrando esse estresse da perda, relembra o estresse da separação. Não é a substância o problema, mas é a memória que essa substância carrega. Entende? E isso tudo é comprovado, tá, pessoal, que eu tô passando aqui para vocês. Então, não é a substância, não é o alimento. Quando você tem alergia alimentar, por exemplo, acontece a mesma coisa. A causa não é exatamente o alimento, é a memória que esse alimento carrega. Então, se você estava, por exemplo, comendo purê de batata na sua casa, um exemplo aqui, e alguém te liga e fala que a sua mãe faleceu, teve um acidente, ela faleceu. O que vocês acham que pode acontecer toda vez que você comer purê de batata a partir desse momento? Você pode ter uma manifestação na pele, por exemplo. O problema é o purê de batata? Não é o purê de batata. É exatamente a informação que o seu corpo gravou, que ficou associada a esse trauma, a essa separação. E isso acontece com glúten, isso acontece com leite ou qualquer outro alimento. Não é o alimento em si, e sim a memória que esse alimento carrega. Tá bom? Por isso que às vezes parece que é do nada que você desenvolve alergia, mas não é do nada. Teve um contexto ali estressante envolvendo o alimento, teve um contexto estressante envolvendo o produto de limpeza, teve um contexto estressante envolvendo o metal, o sol ou a substância que for que você tem alergia, tá bom? E qualquer região do seu corpo, se tiver alguma outra região afetada que eu não falei aqui, vocês perguntaram região do pescoço, né? Região do rosto, pescoço, aqui essa parte aqui de cima, pode ser muita questão de abracei alguém, cumprimentei alguém, me despedi de alguém, exatamente a região onde você se apoia o ombro, apoia o seu queixo, por exemplo, no ombro da pessoa, ou quando você vai falar tchau para alguém e você se afasta dessa pessoa, vem muito esse contexto de separação sofrida, tá bom? Ou alguém que tocava a região, né, que te abraçava, se afastou, tá bom? Pode ser exatamente esses conflitos de regiões específicas, exatamente ao toque naquela região que foi perdido ou ao toque desagradável na região. Até em consulta teve uma paciente que falou, nossa, o meu marido esses dias me deu um beijo exatamente aqui, não lembro exatamente a região, mas ele me deu aqui e depois veio uma ferida exatamente nesse lugar porque ele me relembrou um outro namorado meu que fazia isso, que eu tinha, era um relacionamento abusivo e eu não gostava desse contato, desse beijo aqui. E ele veio, ele me deu o beijo e daí depois em seguida o meu corpo reagiu, ele desenvolveu a lesão exatamente no local que ela recebeu esse beijo, que relembrou esse relacionamento antigo dela. Então olha como o nosso corpo funciona, gente. Vocês conseguiram identificar os sintomas, gente, eles sempre vão deixar pistas pra gente do conflito original, da causa, tá bom? Eles sempre acontecem para ajudar a gente, para solucionar esses conflitos. E eles podem ser resolvidos exatamente quando a gente trata essas causas, quando a gente trata esses conflitos de perdas e de separações.
Então, a partir de agora, com essas informações que eu trouxe aqui para vocês, comece a prestar atenção aonde que é o seu sintoma, quando que o sintoma piora, o que aconteceu um pouco antes de começarem as lesões. Tudo isso traz pistas da causa, tá bom? E se você não conseguiu aqui identificar, mas eu não passei por nenhuma separação, não passei por nenhuma perda, 95% das causas, gente, são inconscientes, porque o nosso corpo ele vai registrando tudo. Imagina o seu corpo registrar tudo que acontece desde quando você estava na barriga da sua mãe. Se você conseguisse lembrar de tudo, ficaria uma sobrecarga muito grande para sua mente, para o seu cérebro. Então, tudo isso está em memória inconsciente do corpo. Então, você precisa de ferramentas específicas, você precisa de tratamentos específicos, você precisa de pessoas para te ajudar, tá bom? Então, é muito isso que eu faço em consulta, tá? A gente trata exatamente a causa do problema. Então, a solução, gente, quando você tem acesso a essas informações, quando você identifica o seu problema, você já sabe como você pode melhorar, você tem exatamente o caminho para melhorar. Tá? Então, identificar o problema, identificar o sintoma, identificar a sensação, ter essa consciência é o que a gente fez aqui. Esse é o primeiro passo para a mudança. O problema é quando você não consegue identificar. Se você não consegue identificar, como que você vai mudar? Então, exatamente prestando atenção no seu corpo, identificando como o seu corpo funciona, presta atenção no seu sintoma. Isso você já vai estar automaticamente controlando o sintoma e entrando, dando um passo a mais no seu processo de autocura. O segundo passo aqui é você querer melhorar. E o terceiro passo é você tratar a causa com ajuda profissional. Tá? E eu tô aqui para isso. Ok? Eu espero muito que essa live tenha te ajudado, que ela tenha te dado clareza de como o seu corpo funciona, que tenha te dado uma luz, porque quando eu descobri tudo isso foi literalmente a minha liberdade. Aí eu tive exatamente o caminho para melhorar, fiz o tratamento Seven Healings e hoje eu me especializei, eu não deixo isso aqui só para mim, tá? É por isso que eu ajudo vocês, eu tô aqui para isso, ok? Compartilha com mais pessoas também, tá? Se vocês tiverem dúvida, pode mandar mensagem no box. Se eu pulei alguém aí, se eu não respondi alguém, pode mandar mensagem, eu respondo vocês. Vou abrir uma caixinha também pra gente conversar, tá bom? Gente, ótima tarde para todos e obrigada pela presença. Até a nossa próxima live e um ótimo final de semana para você, viu? Gratidão para todos, viu? Tchau, tchau. Boa tarde.